Bom, estamos aqui de volta. Você pode ligar para a gente, 2379-4733, e fazer suas perguntas. Nós recebemos, então, a Silma Fernandes, que é mestre em Feng Shui, é radiestesista, paisagista e geobiologia. E vai falar sobre vários assuntos: a casa ecologicamente correta, o campo energético das plantas, homeopatia vegetal. Homeopatia Isso vegetal. é uma novidade para mim. Tá bombando. Nós estamos fazendo isso já há alguns anos, mas agora eu estou divulgando mais né? em função da casa ecologicamente correta. Então, nós temos a matéria, né, Alexandre? Então, vamos entrar na matéria. Vamos lá. Isso, da casa. Casa ecologicamente correta. A natureza é tudo que podemos conhecer do corpo de Deus, segundo o arquiteto americano Frank Wright. Sua arquitetura é orgânica, ou seja, se integra e se inspira na natureza, e respeitando alguns princípios da arquitetura ecologicamente correta. Simplicidade: uma casa deve ser ampla, arejada e ter no mínimo possível de divisões, como uma celebração da liberdade humana. Estilo próprio: deve permitir a expressão da individualidade, revelar o temperamento, o modo de viver, a luz interior de cada um. Natureza presente: deve crescer naturalmente do solo que a mantém. As formas da natureza não são fixas, mas fluídas, que possibilitam maior interação com a paisagem. Cores, tons da terra, fortes ou claros, são apreciados. Materiais: madeira, barro, pedra, chamados de ecologicamente corretos, elegantes por sua simplicidade. A madeira é o mais amado de todos os materiais. É universalmente bonita. O homem ama associar-se à madeira, gosta de tocá-la e observá-la. A casa orgânica deve integrar qualidade humana, como sinceridade, verdade e graciosidade, irradiando paz e alegria, refletindo na vida humana a presença de Deus, sinalizando um futuro positivo para todos nós. Bom, estamos aqui de volta e vocês viram, né, esse vídeo fantástico, falando sobre a casa ecologicamente correta, né? Mas o que mais chama atenção nesse vídeo são os telhados com plantas vivas, né? Telhado verde. Beth, eu sou apaixonada por esse tema, né? Primeiro que quando eu também gosto de quase que não, né? Quase que nós gostamos de planta. Então, aliás, eu quero mandar um beijo para uma telespectadora sua, uma amiga em comum, que é a Débora Meloni, que deve estar assistindo a gente. Bacana, Débora, outra paisagista, um grande beijo para ela. Bom, acontece o seguinte: o telhado verde é um grande recurso antigo, na verdade, e as pessoas acabaram deixando de lado. E eu fui estudando essa técnica. A primeira vez que eu vi um telhado verde, pasmem, foi na Escócia. Aí você fica pensando, num lugar que faz frio, que chove, né, praticamente todo dia, como é que eles organizam isso? E por que é que eles colocam no telhado, né, as plantas, árvores? Olha que coisa mais bonita essa foto, né? Na verdade, quem gosta de economia no bolso, Beth, deve apelar para o telhado verde. Todo mundo deve usar telhado verde. Por quê? Primeiro lugar, o telhado verde, ele regula a temperatura ambiente. E o telhado não quer dizer necessariamente que você tenha que colocar palmeiras, que você vai ficar preocupado com a estrutura da sua casa, da sua loja. Não. Você pode usar o que eles estão usando aí, que são graminhas, tá vendo? Põe uma graminha, faz uma inclinação correta, faz um projeto legal para a gente não ter a questão da infiltração. E dentro de casa, em lugares que são muito quentes, ela regula a temperatura. E no inverno, por isso a Escócia, né? No inverno acaba aquecendo o ambiente. Então, assim, quem gosta de não gastar dinheiro com conta de luz, com ar-condicionado, telhado verde, ontem, não é já, Beth? Ontem. Mas por que no inverno ela aquece? Eu não entendi. É a terra. A terra aquece, mas ao mesmo tempo tem aquele frescor no verão. Há muitos anos atrás, há uma questão de uns 15 anos atrás, eu sou consultora de Feng Shui há 17 anos, nosso escritório harmoniza ambientes.
E eu fui a Ribeirão Preto, que é um lugar extremamente quente, e eu entrei numa casa cujo pé direito, isso tem a ver com a arquitetura verde, né? O pé direito é bem alto, facilita a circulação, que os chineses chamam da circulação do Qi, né? E essa casa não tinha ar-condicionado. E aquilo eu fiquei super curiosa, porque Ribeirão Preto é uma cidade muito quente, todo mundo tem ar-condicionado, né? E naquela casa não tinha. E havia o recurso do telhado verde. Agora, Beth, você já imaginou, a gente está falando de uma casa, de uma loja, você já imaginou uma cidade como São Paulo, os grandes centros, né? Com principalmente São Paulo, que falta verde, tem muito cimento, se cada prédio houvesse um jardim? Como essa questão até da falta d'água, da questão da chuva, que nós estamos vivendo um período de uma seca que, outro dia eu estava escutando a diretora Sabesp falar, parece que vai se regularizar isso daqui 10, 15 anos, com a questão da falta, dessa recessão foi tão forte, né? Essa seca está tão forte, e em função disso, mesmo que chova muito, a gente está rezando para chover todo dia, né? A partir de já, né? Mesmo assim nós vamos ter um período para reorganizar isso. Então eu sempre digo, eu coloquei inclusive no meu Face, que Feng Shui não é uma bobagem, não é uma religião, não é uma crendice. É uma técnica milenar para harmonizar ambientes. Foram os primeiros grandes arquitetos verdes, né? Realmente foram os mestres de Feng Shui, porque eles conseguiram organizar tamanho de janela, circulação de entrada, de iluminação, a questão das plantas, do paisagismo, de forma brilhante. E isso vai fazer com que a gente consiga ter um equilíbrio, viver bem e, portanto, morar com saúde. Isso é fantástico. Bom, nós estamos falando do telhado verde, mas existem outros elementos dentro da casa, né? Da arquitetura verde, a gente não vai se estender tanto. Mas olha, o piso, por exemplo. O piso, quando eu costumo fazer, às vezes, apartamento, não tem como a pessoa mudar, porque a estrutura está pronta, tem a piso de bambu. Minimiza muitas questões telúricas, ou seja, as questões de contaminação de subsolo. Essa radiação sobe até a estratosfera. Eu não vi esse piso de bambu ainda. Tem já no mercado, tem várias lojas, ainda não é muito barato. Mas ele é fantástico, inclusive ele funciona como se fosse um carpete de madeira. Mas você pode estar colocando, isso já filtra bastante a questão da radiação do telurismo subsolo, né? Que a gente com a radiestesia, com a geobiologia, vai detectando. Então o piso é interessante, os tijolos ecológicos, né? Que não gastam tanta energia na hora de fazer, né? É um outro recurso. Dimensionamento. Nossa, só disso a gente falaria uns três programas. O dimensionamento de portas e janelas. É muito engraçado, meu marido é carioca. Quando ele chegou aqui em São Paulo, ele achava assim, um absurdo o tamanho das janelas, porque as janelas dos nossos apartamentos são muito pequenas. Né? São Paulo, há 20 anos atrás, era muito mais frio do que é hoje. São Bernardo, Santo André, né? São Caetano. Hoje, o ano passado, nós passamos um verão horrível, né? Muito que eu me lembre um verão como nada funcionava, né? Só o ar-condicionado mesmo. No último grau. No último grau, e isso não é uma providência ecologicamente correta a nível de poluição e a nível de gasto, né? De energia. Então, assim, um dimensionamento de portas e janelas, né? A janela, existe um cálculo, né? Que quem estiver interessado, depois a gente pode passar isso. Mas existe um cálculo do tamanho mínimo de portas e o tamanho mínimo de janelas. E não colocar uma porta na frente da janela, para não criar aquele corredor de vento e deixar de ter essa circulação, ou como os chineses chamam de Qi, né, da energia vital, parada. Só naquele canto tem aquela ventilação. E nos outros cantos, né? E se a pessoa tem o prazer de morar em casa, domos de luz, né? Fazer jardins internos. Aliás, em termos de jardins, os árabes foram, assim, ao concurso no assunto. Porque, lembra daquela novela que tinha chamada O Clone? Sim. Lembra do Tio Ali? Claro. Que ele sentava todo mundo ali para contar histórias no Corão? Então, aquilo é típico do jardim árabe, né? O jardim árabe sempre tem muita flor e tem muita água. Quando eles chegaram no sul da Espanha, eles vinham de uma total seca, de um total deserto. Eles se encantaram com a quantidade de água, que também não é muito no sul da Espanha, mas muito mais do que no deserto. Então, eles faziam as paredes muito grossas para manutenção do calor. E dentro da casa, normalmente no meio da casa,
se forma uma fonte para refrescar, porque são lugares muito quentes, e muita flor, e flor com perfume. Além de ficar muito agradável, né, Beth? Nossa, maravilhoso. Fica muito gostoso. Pensa que esses árabes que ficaram lá em Almeria, no sul da Espanha, há 400 anos, não tinham ar-condicionado. Então, é um recurso natural, sem mexer no seu bolso, sem agredir a natureza, sem fazer poluição, e que você pode sem agredir ter na a sua saúde, casa. né? Principalmente, A saúde. morar bem, né? Viver bem é morar bem. Claro. Né? Tanto é que a nossa profissão, eles costumam dizer que nós somos médicos da habitação. Eu acho que somos um pouco, sim. Né? Porque quando você tem uma casa escura, ao redor tem muita poluição, você não tem ventilação. E ela está, muitas vezes, construída em cima de um... isso é outro fator esgoto, importantíssimo. de um lençol freático. Exatamente, lençol freático, esgoto, local onde, por exemplo, foi um posto de gasolina, Nossa. tem um nível de contaminação, É grande. hospitais, cemitérios, etc, 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 porque aí já tem outros tipos de contaminação também, fazem muito mal para a nossa saúde. Então, Morar perto de cemitério. não é bom, né? Não é bom. Não vou nem explicar hoje a questão metafísica. Não vamos entrar muito em não detalhes vamos entrar em hoje. detalhes, né? Mas a questão da contaminação do solo. Tanto é que no Japão, os grandes cemitérios, os grandes projetos, são os verticais. Não mais enterram as pessoas. Exatamente. Não estou falando nem de crematórios, né? Estou falando mesmo de questão de enterrar, né? Então, essas medidas do material que você vai colocar na sua casa, do dimensionamento de portas e janelas, nada muito estreito, muito apertado, né? Quando o seu marido, que você falou, é carioca, ele veio para São Paulo, ele achou que as nossas janelas são muito pequenas. Muito pequenas, porque no Rio de Janeiro, em função do calor, né? Mesmo os prédios bem antigos, você A abre, é aquela janelona, sabe? Aquele janelão que ventila. Eu adoro. Eu acho uma coisa mais linda. Minha avó costumava dizer que aonde entra a luz, o médico não entra. E é uma filosofia, né, tão antiga, e é a pura verdade. Iluminação natural, plantas, se for possível, o telhado verde, tinta, né? Tinta à base de água e não de óleo, evitar a questão dos contaminantes químicos que fazem muito mal, não só para quem está trabalhando, como para você, que vai ficar absorvendo por meses aquele cheiro, né? Nossa. Então, uma das coisas que a gente vê na arquitetura verde é isso. Sempre muita planta, água em movimento, material nocivo. Antes de mais nada, o estudo desse terreno, onde é que eu vou edificar essa casa ou esse prédio? No Brasil, nós ainda não temos essa cultura, né, de chamar nós, mas em um país mais desenvolvido, sim, com certeza. Com certeza, né? Na França, na Espanha, que na às Alemanha. vezes você está doente, nem a família toda adoece com muita facilidade, nem E é uma coisa interessante, tem até um livro que eu faço propaganda gratuita dele, mas ele é tão bom, é tão prático, chama-se Radiestesia e Saúde. E é uma pesquisa de uma tem terapeuta. casas que matam também. Tem os casos que matam, Ela é uma pesquisa de uma radiestesista, que ela é uma terapeuta, ela trabalha com oncologistas, e ela vai contando quase 2.500 casos de doenças que se repetem, principalmente o câncer, mas o Alzheimer também está, o Parkinson também está relacionado com essa absorção de telurismo contaminante, muito interessante, e que ela vai fazendo um acompanhamento junto com o médico, e a solução dela normalmente é tirar a cama do lugar. E às vezes aquela cama está lá no tempo da bisavó da pessoa que teve câncer na mama, na mesma mama, na mama direita. Tem um caso engraçado que é isso, a moça está com câncer na mama. De geração para geração. Por quê? Porque ela dorme sobre aquela radiação. Se não houver condições de você fazer tudo isso que nós estamos falando, uma das curas interessantes é colocar a placa de cortiça embaixo do colchão. Ela dá uma boa filtrada nesse tipo de telurismo negativo que a gente chama. Você dá consultoria, você vai até a casa das pessoas, exatamente. Comércio, empresas. Empresas. Acabamos de entregar um projeto para uma grande casa de espetáculo agora em São Paulo. Hoje as pessoas, para acelerar e para ficar mais barato também, a gente pede para as pessoas trazerem as plantas, né? No nosso escritório, nós vamos pendular, vamos verificar, montamos o projeto que vem apostilado, com os desenhos, projeto de paisagismo quando é necessário também, para que cada vez as pessoas tenham mais saúde e possam viver melhor. Agora, assim, infelizmente o nosso tempo hoje não vai dar tanto para falar muito, mas
Eu gostaria que você abordasse o assunto da homeopatia vegetal, que você nunca falou aqui no programa. Pois é, mas eu vou voltar para falar. Eu só vou responder 3 e-mails que eu recebi para situações que todo mundo pode utilizar. Homeopatia, todo mundo sabe o que é. O meu interesse na homeopatia vegetal é justamente por causa da casa saudável, não poluir o ambiente. E eu citei aqui, vou colocar 3 situações. Quando a sua planta está muito amarela, um remédio excelente, que é bom tratar a sua planta, é o Natrum muriaticum. Claro que por e-mail a gente pode falar como é que medicamento homeopático. É o medicamento homeopático. Chama-se Natrum muriaticum. Ela amarela não é falta de água. Não. Às vezes ela está até apodrecendo. Né? De tanta água. Existem situações, tá? Uma outra pessoa me escreveu falando que a planta estava tendo um crescimento muito lento. É duro a gente falar rapidinho, mas é o seguinte, o crescimento muito lento, antes de mais nada, a gente tem que ver se essa planta foi bem adubada, se ela tem uma iluminação favorável para a espécie dela. Nós temos inclusive imagens de plantas, não temos, Alexandre? E se essa planta tem uma contaminação de terra. Então, isso a radiestesia nos traz essas informações. Agora, se está tudo ok, se estiver tudo bem e a sua planta continuar crescendo lentamente, a calcária carbônica é uma boa pedida para fazer esse crescimento. Para que a planta comece a crescer. O normal dela. Normal. Associado a isso, tem um outro assunto que a gente não falou, mas nós vamos voltar para falar, que é a acupuntura nas plantas. Né? Então, como é que a gente faz a acupuntura na planta para estimular o crescimento? É bastante interessante. Mas não é com agulha. Dependendo da planta. Pode ser com prego, se for uma árvore, pode ser uma agulhinha, se for uma violetinha africana. Até para a violeta funciona. Até para a violeta africana funciona, é muito legal. Puxa. E você não polui o ambiente nem a planta. E o último detalhe que eu acho importante, que muita gente me pergunta, quando você transplanta uma planta para um vaso, ou comprou lá no garden a sua planta, e o jardineiro normalmente fala, olha, ela vai sentir uns dias, né? Aí você fica meio triste, porque realmente parece que ela dá uma murchadinha, né? Como é que a gente resolve esse assunto de sentir? Colocando a arnica montana. A arnica é aquela que a gente passa, tem pomada, quando a gente bate, quando rompe um dedo, fantástica. A gente coloca na planta para ela não sentir tanto o quê? O transplante. Para que ela não sinta essa agressão. Então, são medidas focadas dentro do conceito de casa ecologicamente correta, porque o jardim faz parte da casa. Claro. E o jardim é um grande filtro para que você tenha essa qualidade de vida que a gente está falando. O campo energético das plantas é muito favorável para isso. Quando a gente faz um projeto estudando cada planta, o que ela vai estimular, como ela vai filtrar também, né? O Lírio da Paz é um excelente filtro para lugar onde tem muitos aparelhos eletroeletrônicos, por exemplo. A Zamioculca também, que é uma planta que é para interior mesmo, né? Olha só, Dracena também filtra muito bem. Apareceu uma foto dos buchinhos, né? Forçando a energia circular em círculos. Eles estão todos em topiária. Isso é muito legal porque favorece. Essa é a planta da alegria, né? Da casa, da mãe, muito legal. As margaridas, as begônias, as dálias, né? São crisântemos, né? Que são grandes coringas para que São Paulo não explora muito, né? Pois é. E a gente vê lugares... No sul, por exemplo. Eu estive agora, semana passada no sul, Gramado, Canela, todas as casas com flores na janela, na terraça. Não importa o tamanho da casa, não né, importa. Beth? Pequenininha, todas com floreiras, muitos gerânios, né? Que ali aliás, o gerânio o campo energético do gerânio é da casa, comércio, do lar. É muito legal. É o gerânio, né? Comércio, e isso tudo dá vontade do quê? De você, inclusive, você que tem uma loja, né? É interessante saber isso, porque isso dá vontade da pessoa entrar. Vontade da pessoa saber faz o que bem você tá lá dentro. Faz bem para os olhos e para a alma. Isso é importantíssimo. Isso já está mais do que comprovado. Mais do que comprovado, exatamente. Silma, infelizmente, né, já deu nosso tempo. Mas fala-se do seu trabalho mais uma vez, que você vai em casa, você... Isso, nós fazemos há 17 anos já, né? Esse ano, 17 anos, muito tempo, o trabalho de harmonização ambiental. Então, você que está interessado em harmonizar sua casa, seu comércio, fazer um projeto de jardim com a gente, o projeto de jardim é importante, é um estudo, é um levantamento para ver o que mais vai se adequar, porque o projeto é para sempre, né, Beth? Não adianta falar, coloca isso, coloca aquilo, e de 2 semanas depois as plantas estarem feias ou até morrerem.
Então, existe um projeto, existe um estudo que nós já realizamos, fora a questão da construção civil voltada para a arquitetura verde. É o que nós gostamos de fazer, meu marido e eu, e nós realizamos esses projetos já há 17 anos. Então, se você quiser entrar em contato também com a radiestesia que você... A radiestesia é fundamental. Antes de você construir sua casa... A gente faz a medição radiestésica, vê onde estão os pontos nevrálgicos, onde está a contaminação. Porque às vezes, Beth, a pessoa nem sabe que tem contaminação. Não sabe, né? Tá, sabe que aquele lugar não está legal, que faz mal, mas não sabe. Nós vamos descobrir o porquê e vamos dar, inclusive, orientações no projeto, que tipo de material você deve ter que pode também. neutralizar Esse tipo de radiação, porque é uma radiação. Radiação nociva, normalmente para as plantas e para os animais e para os seres humanos também. www.silmafernandes.com.br é o meu site. O telefone é o 011-2506-8239 ou 993977211. E o e-mail é o falecom@silmafernandes.com.br. A nossa fanpage no Facebook é Dicas Feng Shui por Silma Fernandes. Pode anexar a gente ali e seguir, que sempre estamos dando os boletins dicas e arranjos, às vezes. Fotos maravilhosas. Fotos que nós aí nos associamos com vários paisagistas do mundo todo. O Facebook é uma maravilha, né? Nossa, e trocamos informações com outros colegas também. Bacana, viu? Bom, fiquei muito feliz em ter você aqui, Beth, mais muito uma obrigada, vez. Viu? Muito obrigada. Eu quero que você volte aqui outras vezes para a gente Vamos explorar voltar. mais a acupuntura nas plantas, que é A gente pode até fazer aqui uma eu acupuntura gostaria. nas plantas, vocês vão ver que é super fácil. Homeopatia vegetal também, que é um assunto pouco explorado. E eu acho que é uma tendência mundial, né? Porque quando você vai fazer um jardinzinho de ervas aromáticas, pense em cuidar com homeopatia, não com produto químico. Você vai comer aquilo depois, né? Então, uma boa dica. Obrigada, Silma. Obrigada. Então, tá aí para vocês o contato da Silma. Eu só tenho aqui na minha pauta o seu e-mail, que é falecom@silmafernandes.com.br. E o site é o www.silmafernandes.com.br. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Bom, gente, antes de encerrar, quero agradecer a Boutique Que Show que me veste aqui sempre, né? Aliás, Bárbara. E aí, enquanto eu estiver aqui na TV, ela fantástica. A Karina vai estar aqui essa semana, né? Sexta-feira, com desfile, com sorteios, tudo que a gente tem direito. E a Boutique Que Show fica aqui pertinho, Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui, desejo a todos um ótimo final de noite. Volto quarta-feira com outros profissionais fantásticos também, mas sempre visando autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Fiquem com Deus. Até quarta.